para a nossa superintendente, né? Começar a trazer algumas expectativas melhor para nós, que não tá bom não. Esse encontro hoje com vocês. Essa é a terceira vez que eu venho numa assembleia de vocês aqui em Campo do Meio. A primeira foi logo que eu assumi o INCRA em 2023, e ali vocês apresentaram a necessidade, a urgência que a gente tomasse as providências no sentido de que pudesse haver a resolução dessa situação aqui. A segunda, me parece, foi o ano passado, onde eu informei qual que era a situação, o encaminhamento de todos os procedimentos que cabiam à superintendência do INCRA em Minas Gerais fazer, que a gente havia encaminhado isso para Brasília. E hoje eu venho aqui para dizer para vocês o seguinte: o decreto será assinado. Isso está decidido. Nessa altura do campeonato, é aquilo que todos já mencionaram aqui. Seria muito bom, será muito bom se for aqui. Mas se não for, também não tem problema. O importante será a assinatura desse decreto. E como no dia do adiamento, que me informaram do adiamento, eu fiz um vídeo, pedi ao Silvio que informasse a vocês a razão desse adiamento. Eu quero reafirmar o vídeo que a gente pediu que fosse informado a vocês, tão somente, nem publicamos em rede social. Eu quero reafirmar as razões de porque foi necessário que o presidente Lula adiasse. Todos vocês, todos nós sabemos o cerco sobre o qual vive o nosso governo. O cerco de um Congresso, em sua absoluta maioria, contrário a todas as ações que o governo faz em favor do povo. Tudo que é proposta para melhorar a vida do povo tem nesse Congresso um grande desafio. E aí, nós estamos vivendo um momento agora muito sério. O Congresso tinha que votar até o final do ano o orçamento do governo para trabalhar esse ano. O que o Congresso, na sua maioria contrária ao governo, fez? Não votou esse orçamento. Então começou o ano de 2022, o Congresso volta a trabalhar em fevereiro e não sinaliza a votação do orçamento do governo funcionar, e começa a pressionar para que haja mudanças no governo, condicionando a votar, né, colocando como condição votar o orçamento, essas alterações. E isso foi ficando mais grave, quanto mais o tempo passava. O presidente já tinha feito um corpo nacional, com a direção nacional do MST, já tinha acertado o indicativo de que viria assinar o decreto aqui, não só de vocês, mas de demais movimentos, mas a ideia é que fosse aqui. Chegou a criar o indicativo dessa data que vocês mencionaram, e por razões desses apertos, as negociações se intensificando muito fortemente em Brasília, isso tem impedido ele de sair demais de Brasília, porque ele é a pessoa central nesse processo de negociação. Então, ele sair para qualquer agenda criação de casos para dificultar um pouco mais, né? Então, ele tomou a decisão de adiar o processo de onde ele estará, se aqui ou em outro lugar, mas adiou. Mas eu conversei essa semana com o presidente César Brito, que é o presidente do INCRA, com a diretora de obtenção de terras, e não há nenhum entrave, nenhum problema, está todo certinho, praticamente está pronto na mesa do presidente para que ele assine. Então, vai ser uma decisão dele do momento de assinar esse decreto, informar onde vai ser, claro que vocês vão saber, mas isso vai ser feito, tá bem? Então, essa é a garantia que eu queria dar para vocês de que o decreto será assinado. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes assim que o decreto for assinado.
temos que fazer toda a parte de negociação. Como que esse imóvel virá para a propriedade do INCRA? Você sabe que aqui tem uma série de problemas jurídicos, de problemas de dívidas, de problemas legais. Isso certamente vai ser um ponto que o INCRA, não só a Superintendência de Minas, mas o INCRA Nacional, terá que tratar, junto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é quem cuida de quem deve o governo, tá certo? A informação de dívida também com o governo estadual. Então, nós teremos um processo aí, pós-assinatura do decreto, de tratamento dessa questão de como será feito esse acerto, para que então, formalmente, vá para o cartório, para que o INCRA tenha o termo de compra da terra e a carta de aquisição da terra. Só depois disso é que esse documento vai ao cartório dos registros. Quando é registrado, aí sim o INCRA fica na posse do imóvel e aí acabou essa parte, tá bem? Mas eu estou dizendo isso para vocês porque, primeiro, todo mundo sabe, esse longo processo de luta de vocês de 27 anos deu muitas informações, você sabe muitas das situações aqui, isso não está fora de questão nesse momento. Os procuradores do INCRA, nós temos, talvez, além da procuradora-geral, o segundo melhor procurador do INCRA Nacional, cuidando pessoalmente, eu despacho praticamente com ele todos os dias dessa questão. Então ele está nesse procedimento de acompanhar para e passo essas questões no aspecto judiciário, nos orientar, porque, gente, se eu fosse comprar terra com você, era uma negociação entre eu e você, a gente resolvia as coisas ali, acertava preço, pagava dinheiro para lá, escritura para cá e pronto. O governo, infelizmente, não é assim, né? A gente tem uma série de normas, de procedimentos. Só para dizer para vocês, entre a minha primeira vinda aqui, por isso eu falei quando eu vim aqui conversar com vocês a primeira vez, e o ano passado, quando eu vim a segunda vez dizer que a gente tinha feito tudo, nós gastamos praticamente um ano para tratar de montar uma coisa que a gente chama no governo de processo. A gente fala instrução, que é organizar, é preparar, né? Eu brinco que só para fazer a avaliação desses imóveis, colocar todos os dados, só essa parte de avaliação, ela tem mais de 60 páginas. Os técnicos gastam tempo, não só vindo aqui, pesquisando o preço no mercado, fazendo toda a leitura da legislação que nós somos obrigados por lei a seguir, tem norma, tem procedimento, tem lei que nós temos que seguir. Então isso tudo nos faz gastar um tempo imenso, né, para aprontar isso. Então a gente gastou praticamente um ano e pouco para dar conta de deixar em Brasília pronto. E ainda assim, na última hora tinha documentos que a gente precisou tratar, né? O Samuel mesmo está aqui, o prefeito, nos últimos dias ainda faltou um parecer da prefeitura dizendo que não há nesse imóvel aqui nenhum imóvel que sobreponha aos interesses do município. A mesma coisa teve que fazer o governo do estado, e eu confesso para vocês, quando o INCRA Nacional pediu que eu olhasse junto com o governo do estado para fazer essa carta, eu meio que fiquei preocupada, porque a gente sabe da má vontade, né, para dizer uma palavra fácil, simples, né, em se tratando de quilombo, de reforma agrária do governo do estado, mas felizmente isso a gente conseguiu superar uma semana de conversa, de trato, a gente conseguiu que essas cartas fossem emitidas também, e foram então as últimas coisas que faltavam no processo, isso há 3 semanas atrás, de modo que então eu estou contando isso para vocês porque vocês tiveram imensa capacidade de luta, vocês tiveram muita, mas muita. Acho que o Jó deu toda a paciência que ele tinha para vocês até agora, e eu espero que ele continue dando, porque vai
dizer assim, ufa, essa parte está finalmente encerrada, tá certo? De outro lado, vocês seguem fazendo aquilo que vocês sempre fizeram a vida toda, que foi a luta e trabalhar a terra e produzir, é o que vocês estão fazendo. E é que a gente espera que assim que o INCRA tiver a posse, a gente venha fazer finalmente a regularização de vocês, tornar cada um e cada uma assentado da reforma agrária, podendo acessar as políticas nacionais de reforma agrária, créditos para vocês aplicarem cada vez mais na propriedade, fazer com que ela melhore ainda mais a capacidade de produção de vocês. Então, é isso que a gente espera que aconteça em breve. A nossa expectativa de fato é que em março isso se dê, que a gente volte aqui para a celebração. Eu quero muito estar com vocês, porque mais do que ninguém, celebrar isso, cada um e cada um de vocês precisa fazer, porque estão a esses anos todos à espera exatamente disso. E esse segue sendo o nosso compromisso. Nós não arredamos o pé, cortamos um dobrado. Eu vou conversar com vocês que não tem sido fácil ser superintendente do INCRA de Minas, porque falta uma série de coisas, falta pessoal, falta recurso, né? E a gente vai driblando ali tudo que a gente pode para fazer cumprir o mínimo que a gente tem de condição de avançar a luta da reforma agrária em Minas. Então, esse compromisso está reafirmado, né? Se a gente não puder fazer isso lá, não tem o menor sentido a nossa permanência lá, o nosso compromisso, né? E convite para estar na superintendência tem, por orientação, esse compromisso de fazer avançar o máximo que nós pudermos, evidentemente dentro das condições que nós temos, mas fazer avançar essa luta, e é isso que a gente segue fazendo. Então, da minha parte, da parte da superintendência do INCRA de Minas, está aqui o meu chefe de divisão da obtenção, foi uma grande colaboração. Ele chegou exatamente em março do ano passado, quando da luta lá na ocupação da Fazenda Aroeira, e desde então tem se dedicado intensamente a colaborar conosco à frente da gestão da superintendência para a gente avançar nesse processo. Registro então esse compromisso, agradeço a vocês a confiança, porque eu tenho convicção de que vocês têm confiança no trabalho da gente, e vamos firme, a cobrança necessária é direito, vocês devem fazer, buscar junto dos aliados, isso é da luta e é necessário, porque com um Congresso tão contrário a essa política pública, trazendo tantas dificuldades ao governo, é necessário que quem precisa, tem direito a essa política pública, faça as cobranças ao presidente e também ao Congresso em relação a essa situação. Então, um grande abraço, força na luta, estamos juntos. Registrando aqui os três Gilvando, pronunciamento da doutora Neila Batista, superintendente do INCRA de Minas Gerais. Pisando firme, sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pois sem mulher a luta vai pela metade. Participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher.